E aí pessoal, hoje vamos falar sobre pressão osmótica, tá bom? A última propriedade coligativa a ser estudada. Ao preparar saladas de frutas, verduras ou legumes, é comum a gente observar um volume de líquido aumentando após a adição de sal ou de açúcar, tá bom? Observe aqui a imagem. Temos uma alface saudável, depois que você salga ela, você coloca um pouco de sal sobre essa folha, você observa que ela murcha aqui, ó, depois de um tempo, se você não consumir logo. Isso é porque a água que está dentro da célula que forma o alface, tá, a célula vegetal, essa água de dentro da célula ela sai de forma espontânea, tá bom? Quando você adiciona o sal em cima, ocorre aí de forma espontânea a saída da água de dentro da célula, causada pela diferença de concentração, tá bom? De dentro, né, que é o menos concentrado dentro da célula, para fora, que é o mais concentrado. Esse fenômeno a gente vai já conhecer como é o nome dele. Outras formas de você observar esse processo ocorrendo, tá, é quando você está ali adicionando sal também para conservar as proteínas, como as carnes. Você adiciona um salzinho ali em cima, tá bom? E aí depois de um certo tempo ela acaba murchando, só que ela fica preservada. Por quê? Quando tu salga a carne, o excesso de sal provoca a saída de água de dentro da célula dos micro-organismos, tá certo? Que podem danificar ali o produto, que poderiam lhe estragar, e assim, perdendo água, eles acabam morrendo, e a carne fica conservada por muito mais tempo. Outro caso que a gente tem é na conserva de frutas. Você coloca ali em conserva de açúcar, a água acaba saindo ali, tá bom, de dentro da fruta e conservando ali ela por um bom tempo. Todos esses fenômenos estão relacionados a um processo, a um fenômeno chamado de osmose, tá bom? A osmose que está inteiramente relacionada com a pressão osmótica que vamos dimensionar durante essa aula, tá bom? Então vamos prestar atenção aqui, ó. A gente montou um sistema e podemos observar o que acontece. Observe aqui apenas para a esquerda, esse recipiente da esquerda. Nós temos uma divisão aqui nesse recipiente, que é a MSP, que é chamada de membrana semipermeável. Essa siglazinha aqui é só para diminuir esse nome grandão, mas é a membrana semipermeável, tá bom? Essa membrana, ela permite, é um tipo de membrana que permite a passagem de água, tá bom? E que impede a passagem de qualquer soluto. Ela vai permitir a passagem de água aqui de um lado para o outro, da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, só que ela impede a passagem de qualquer partícula de soluto que esteja aqui dentro. Por exemplo, tu dissolve um soluto aqui dentro, ela vai impedir que passe de um lado para o outro. Ela permite apenas a passagem de água. Então, de um lado aqui, por exemplo, do lado esquerdo, a gente colocou água pura, tá bom? Água destilada. A gente chama isso de meio hipotônico, tá? Porque ela é menos concentrada. A gente sabe que a água pura ela é menos concentrada, não tem nada dissolvido nela. No lado direito a gente tem uma solução. A gente já sabe que solução são misturas homogêneas, mais concentradas, porque existe uma mistura. E vamos chamar ela de hipertônica. Ela é hipertônica em relação à primeira. Esse nome hipertônica significa que ela é mais concentrada. Toda solução que é hipertônica, que eu determino como hipertônica, é porque ela é mais concentrada em relação à outra, tá bom? Então esse meio aqui é menos concentrado, esse meio aqui é mais concentrado. Quando tu monta esse sistema, depois de algum tempo, tu vai perceber que ocorre uma diminuição da água pura e aumento da solução. A solução aqui, ó, que estava concentrada, ela acaba aumentando, como se algo estivesse empurrando a água e aumentando aqui a quantidade. A água está passando de um lado para o outro, ela acaba não sumindo, né, gente? Ela acaba passando da esquerda para a direita e essa coluna aumenta depois de um certo tempo. A membrana semipermeável permite essa passagem, né, pessoal? Sem que ocorra aí a mistura dos dois, mas ela vai permitindo essa passagem e essa coluna que vai aumentando de forma espontânea, sendo que nada esteja aqui em cima para poder atrapalhar, tá bom? E esse processo é determinado por conta da pressão osmótica. Isso permite a gente estudar a pressão osmótica, tá bom? E fazer essa relação. Então observem bem, né, esse processo e está inteiramente relacionado ao que acontece lá com o alface, com a carne, tá bom? E com a conserva das frutas. A água vai passando de um meio menos concentrado para um meio mais concentrado. Esse é o processo de osmose. Ó. A gente está passando de um meio menos concentrado para um meio mais concentrado.
tá bom? Sempre vai acontecer dessa forma, do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Anota aí para não esquecer. Depois de um certo tempo, tá? A osmose ela pode ser interrompida se a gente tampar a parte direita, tá bom? Que contém lá a solução mais concentrada, o meio hipertônico. Desse recipiente aqui, ó, a gente observou que a gente colocou um sistema para tampar aqui em cima. Essa tampa ela vai sofrer, tá bom, uma certa força, ela vai impedir que esse líquido aumente. Antes que a osmose aconteça, a gente tampa aqui. E isso vai evitar que a água atravesse a membrana. Quando você tampa essa parte aqui, essa água pura ela já não vai mais atravessar a membrana, porque não tem para onde a solução ir, não tem mais volume para ela ocupar. A pressão exercida sobre a tampa, tá bom, aqui em cima, esse π, que é representado por esse π aqui, gente, é a força que está sendo aplicada aqui em cima, é a pressão. Ela vai impedir a osmose. E justamente essa força que impede a osmose aqui em cima é chamada de pressão osmótica, é a força que a gente faz em cima desse recipiente. E aí vai impedir a passagem, mesmo você tendo a membrana sendo permeável, você interrompe ela. Só que com isso eu posso dimensionar a pressão osmótica, tá bom? E ela é calculada dessa forma, esse π aqui, que é a pressão osmótica, ele é igual a molaridade vezes o R, que é a constante universal dos gases, o T, que é a temperatura, e o I, que é o fator de Van Hoff. Vamos observar aqui, ó. Esse visão aqui é a concentração em quantidade de matéria, a molaridade da solução em mols por litro, tá bom? Essa é a unidade mais comum da gente trabalhar a pressão osmótica. Esse R ele já é uma constante, a constante universal dos gases perfeitos, que a gente estudou lá no primeiro ano. É 0,082 atm litro mol Kelvin. Muita atenção na temperatura, ó, porque esse T sempre tem que estar em Kelvin, porque o R está aqui em Kelvin, então a temperatura também tem que estar em Kelvin. E o I é o fator de Van Hoff, que a gente já estudou na aula passada. A gente fez uma aula explicando apenas o fator de Van Hoff, como é que calcula ele e a relação dele lá, né, com as soluções, com as substâncias moleculares, substâncias iônicas e até mesmo com os ácidos. Então, dá um clique lá na aula passada que você vai entender direitinho como é que calcula aí. Se as substâncias forem moleculares, é bom porque o fator de Van Hoff vai ser igual a 1. Tá? Mas quando não é molecular, você tem como calcular ele. E assim você dimensiona a pressão osmótica. Você substitui os valores e no final, se tiver todas as unidades obedecerem o que eu falei aqui para vocês agora, temperatura em Kelvin, molaridade em mols por litro, o R nessas unidades de temperatura, o fator de Van Hoff ele é adimensional, não tem unidade. E no final, a pressão osmótica ela vai se dar em atm, como uma pressão atmosférica, pessoal. Uma pressão como qualquer outra, uma força que é exercida em determinada área, tá bom? Normalmente ela é dada em atm mesmo, mas pode ter até outras situações que tem outros tipos de unidade. Mas o mais comum é atm. Eu vou mostrar para vocês aqui agora um experimento simples, um fenômeno da osmose. Ele pode ser observado quando tu mergulha uma gema aqui, ó, uma gema, tá bom? Dentro de uma solução hipotônica. Quer dizer isso? Água destilada, solução menos concentrada. E bota outra gema dentro de um meio isotônico. O que é isso, professor? Onde as concentrações, as pressões osmóticas são iguais. As concentrações aqui dentro da gema e fora é igual. Aqui não, aqui a solução é mais diluída. Tá bom? Vamos lá. Depois de algum tempo que tu colocar, por exemplo, pode botar aqui um pouco de água com sal, tá? Depois de algum tempo, você observa que a gema que estava no meio hipotônico, melhor dizendo, ela acaba aumentando o seu volume. Ela aumenta de tamanho, tá? Aqui não está tão diferente o tamanho, mas se você fizer isso em casa, rapidinho você consegue fazer isso, você observa o tamanho, né, o aumento do volume da gema por conta da difusão, tá, da água de um meio menos diluído para um meio mais concentrado. Por exemplo, aqui tu tem água destilada, ela está menos concentrada. Dentro da gema, ela é mais concentrada. Então aqui tu tem o meio hipotônico e dentro da gema o meio hipertônico. Vai passar do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. É o fenômeno da osmose. Aí quando a água passa aqui do meio menos concentrado para o meio mais concentrado, a gema vai o quê? Aumentar de tamanho, ela ganha volume, tá bom? Então é bem simples de você fazer esse experimento. Mas a pressão osmótica, ela pode também se apresentar como a osmose reversa,
tá? Inversa ou reversa, também conhecido como osmose reversa. É o contrário, gente. É a passagem do solvente do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Por isso que é chamado de osmose inversa. Olha só esse problema aqui que a gente colocou antes, lá no início. Tem a membrana semipermeável, tem aqui a água destilada, água pura, e tem uma solução. Só que eu vou tampar e vou impedir a osmose, certo? E lá onde a gente calcula a pressão osmótica. Aí se eu aplicar uma pressão externa maior do que a pressão osmótica, maior do que aquele π, eu começo a empurrar isso daqui, ó, a solução, toda a água que forma essa solução vai passar para esse lado, ó. Aí a coluna de água pura vai aumentar. Por exemplo, eu tenho água com sal, o sal vai ficar aqui na membrana, porque ela não permite a passagem de soluto, e a água pura vai aumentar o seu volume. Então, é uma das formas de você obter água pura, tá bom? Depois de algum tempo, ó, eu empurrei, adicionei uma pressão externa maior do que a pressão osmótica, e a coluna de água pura aumentou. Então, a solução final mais concentrada, logo ela vai ter uma pressão osmótica maior, tá bom? E a quantidade de água pura vai aumentar. Isso tem uma aplicabilidade muito importante. Em países, né, em regiões mais áridas, onde tem a escassez de água, é assim que eles usam, tá bom? Eles usam esse processo para retirar o sal da água, para obter água pura, tá certo? Então eles pegam a água do mar, a água do oceano, e transformam em água potável. Primeiramente eles transformam em água pura, né? Eles pegam a água do mar, colocam em um sistema onde eles exercem uma pressão externa maior do que a pressão osmótica, a quantidade de água pura vai aumentar, eles utilizam membranas semipermeáveis para impedir a passagem do soluto, e aí você tem a obtenção de água pura. É assim que um dos processos, além da destilação, você utiliza esse processo de osmose inversa ou reversa para obter água pura. Depois que eles obtêm água pura, eles adicionam alguns sais minerais para tornar ela potável para o ser humano beber. Porque a água pura, ela já não, o nosso organismo não precisa só da água pura. O nosso organismo precisa de água potável, com adição de sais, tá bom? Como cloro, potássio, magnésio. Eles vão adicionando aqui e depois ele distribui para a população. Não é um processo muito barato, é um processo um pouco caro, porque depende da membrana semipermeável, depende da quantidade de energia, porque tu precisa adicionar pressão aqui em cima, tá bom? Então necessita de força. E é assim que ela se processa. Essa é a osmose reversa, tá bom? Então a gente fica por aqui com os nossos estudos sobre osmose e também pressão osmótica, nossa última propriedade coligativa. Forte abraço, fiquem com Deus.